Ô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast, What's Next with Vertiv. Eu sou Alex Sassaco, vice-presidente da Vertiv na América Latina, e hoje a gente tem um convidado especial, Guilherme Furken, da NVIDIA. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado pelo convite, Alex. Obrigado. Esse nosso espaço é para a gente discutir os desafios, as inovações da infraestrutura digital de missão crítica. E a gente trouxe um especialista para a gente ter esse nosso podcast inaugural. Guilherme, a gente está vendo uma inovação muito grande na questão de inteligência artificial. Está vindo um boom, tem visto também algumas pesquisas dizendo que a inteligência artificial vai crescer 30%, crescimento composto aí nos próximos 3 anos. Qual que é o papel da NVIDIA? Como que a NVIDIA vê esse crescimento? Bom, a gente faz parte dessa escalada de inteligência artificial pelas últimas décadas, né? Nem todo mundo estava atento do que a gente estava desenvolvendo junto com o mercado. O grande boom que aconteceu foi no novembro de 22, tem um pouco mais aí de 2 anos, com o surgimento do OpenAI, com o ChatGPT 3.5, né? Uhum. E ali o mercado olhou e falou, caramba, dá para fazer um monte de coisa com esse negócio chamado Generative AI, e muitos olharam e falaram, isso, a NVIDIA talvez tenha dado sorte, está nesse mercado. Ao contrário, a gente vem trabalhando com solução de inteligência artificial já há bastante tempo. Ou seja, não começou no ChatGPT, a inteligência artificial já tinha começado isso há muito tempo antes. Já há bastante tempo. O primeiro contato que a gente teve, que a NVIDIA teve com inteligência artificial, que a gente fala, é o AlexNet, que surgiu em 2012. E ali foi um trabalho feito pela Universidade de Toronto, onde visão computacional, de identificar se era, entre aspas, gato ou cachorro, né? Então você treina uma rede neural e apresenta um monte de foto de gato, diz isso aqui é um gato, você apresenta um monte de foto dizendo que é um cachorro, e aí você apresenta uma foto e pergunta, o que é isso? E aí diz se é um gato ou cachorro. Esse resultado, ele chamou muita atenção do mercado, porque o que tinha disponível na época era muito avançado, era um resultado bastante forte. E ali a NVIDIA olhou e falou, eu tenho potencial de fazer muito mais por causa do paralelismo que existe dentro da GPUs. A GPU é uma unidade de processamento, a princípio gráfica, mas uma das aplicações aceleradas. E aí a gente constrói uma arquitetura que é uma arquitetura propícia para fazer aceleração computacional multipropósito, não só para inteligência artificial, mas a gente começou a desenvolver várias aplicações de propósito específicos, né? E esse caminho, essa jornada que a gente teve na inteligência artificial, depois a gente entregou para o Elon Musk ainda, o OpenAI, quando era uma startup lá em 2016, entregou o primeiro supercomputador que a gente desenhou, e um supercomputador voltado para a inteligência artificial, o DGX, que foi uma máquina que a gente demorou 5 anos para desenhar. Então a gente fez um trabalho interno de construir um supercomputador para extrair o máximo de performance possível, não só a respeito de hardware, mas tem uma camada de software importante, para que a gente pudesse dar as ferramentas adequadas para esse grupo de trabalho, que ainda era uma startup, no nosso programa Inception, OpenAI, em 2017. E aí quando surge o modelo do OpenAI, o ChatGPT 3.5, o mercado olha e fala, o que tem por trás disso? E aí descobriram que por trás disso, na verdade, existia um grande cluster, uma grande infraestrutura com 10 mil GPUs da NVIDIA que foi capaz de treinar aquele modelo que chamou tanta atenção do mercado. E desde então, nos últimos 2 anos, teve uma escalada aí grande de novos modelos, novas investigações e pesquisas e tudo que vem evoluindo o mercado de inteligência artificial. Então, por isso que a NVIDIA se tornou tão conhecida nesse mundo, porque a gente não só entrega a parte do hardware, que é uma plataforma computacional acelerada por GPU, para tarefa multipropósito, mas também toda uma camada de software, toda uma estrutura aí, uma arquitetura de software e ferramentas para desenvolvedores que é importante para construir as soluções que estão disponíveis no mercado. Bacana. A NVIDIA, na verdade, ela é muito conhecida pela questão do hardware, né, do GPU. Mas pelo que você está me dizendo, o espectro da NVIDIA ele é muito maior, né? Toda a parte de experiência, a parte de software. Conta um pouquinho como é que funciona isso, essas interações com os clientes. E para quem está querendo começar a entrar nessa jornada, não só de inteligência artificial, mas toda essa questão de inovação, qual que é a dica que vocês dão? Qual que é o caminho que vocês sugerem? Então, a NVIDIA é muito conhecido pela parte do hardware, né? A gente praticamente monetiza a empresa pela venda das GPUs que são integradas dentro de servidores dos nossos parceiros comerciais, a gente não vende direto.
Mas o hardware em si, ele não é suficiente para desenvolver uma aplicação. Então existe um conjunto de ferramentas que a gente disponibiliza para o mercado para que isso sirva de ferramentas para desenvolver aplicações. Então eu brinco que a gente não é o marceneiro. A gente tem a caixa de ferramenta para o marceneiro fazer o trabalho dele de maneira mais eficiente, mais rápida e construir soluções de uma maneira mais precisa. Então, dentro desse conjunto, existem 350 bibliotecas e ferramentas para desenvolvimento de propósito específico. E quando a gente vai ao mercado, a gente ensina o mercado, os desenvolvedores, os pesquisadores, os cientistas, de como utilizar essas ferramentas. Então, por isso que a gente não se coloca como uma empresa de hardware, mas sim de full stack. Porque eu vou até a caixa de ferramentas, onde isso serve de insumo para eles desenvolver. E a tua pergunta de como começar essa jornada, né? Eu acho que é importante as empresas elas olharem para esse desenvolvimento, essa evolução que está tendo no uso da inteligência artificial para transformar o seu negócio de uma maneira muito pragmática de falar, para que eu quero utilizar isso daí? Né? Eu vi que uma empresa está utilizando e teve uma melhor eficiência na parte de otimização de rotas, ou predição de vendas, ou a parte de cibersegurança. Bacana, isso serve como uma motivação. Mas dentro do meu negócio, onde que existe uma oportunidade, uma área de uso de inteligência artificial generativa para melhorar o meu negócio? Então, quando eu faço essa análise, eu também tenho que buscar, eu tenho dado suficiente para treinar e para customizar essa rede neural, essa rede de inteligência artificial para a minha verdade, para o meu negócio. Então, se ela identifica isso, bacana. Próximo passo é, como é que eu vou fazer isso? Eu vou comprar uma solução pronta de mercado e vou customizar ela para dentro do meu negócio, ou eu vou criar uma solução para chamar de minha e tomar a decisão, ok, construir uma solução, agora eu posso colocar ela para rodar em qualquer infraestrutura, qualquer local. Quando ele toma a decisão de construir a sua solução, existem talvez dois caminhos. Ele pode falar, não, eu tenho os meus desenvolvedores, eu tenho gente que constrói a solução para mim, eu vou dar treinamento, capacitação, certificação para esse pessoal, dele conhecer as ferramentas que estão disponíveis, que ele não precisa reinventar a roda. Ou ele pode contratar uma empresa especializada em criação de solução, desenvolvimento e otimização. Aí a gente apresenta empresas que fazem parte do nosso ecossistema. Existem aí várias empresas que se especializaram em criar soluções para o mercado e ela pode construir uma solução específica para esse cliente. Com base nisso, inclusive, Guilherme, que você comentou, eu imagino que precisa de um hardware muito poderoso, né? Uma grande carga de processamento, ou seja, grandes data centers para poder atender essa demanda. Como que funciona esse papel? Qual que é a visão da NVIDIA em relação a isso? A agenda que a NVIDIA tem é de criar essa plataforma computacional acelerada, multipropósito. Então, essa é a agenda de desenvolvimento interno, isso passa por hardware e passa por software também. E aí é interessante a gente colocar algumas métricas, né, de entender o que isso significa no mundo prático. Existem várias aplicações que a gente consegue dar uma aceleração de 100 vezes. Então, em vez de 100 unidades de tempo, eu consigo fazer em uma unidade de tempo a mesma tarefa. A diferença é que eu não estou fazendo isso num servidor, numa capacidade computacional só com CPU, mas eu estou fazendo numa máquina que tem CPU e mais a GPU. Isso que a gente inventou, da plataforma computacional acelerada. Então eu estou transformando um data center que, em vez de eu ter 100 servidores, eu vou ter um servidor, porque ele tem uma capacidade de aceleração computacional de 100 vezes, fazendo uma métrica de 1 para 100. Tem aplicações que são maiores, algumas aplicações de Spark 150 para 1, e tem outras que não são tão, entre aspas, né? 30, 40, 50, mas tem um ganho computacional muito expressivo. Esse mesmo servidor, que agora tem um conjunto de CPU e GPU, ele tem um consumo elétrico maior do que uma máquina só com CPU. Bem maior, inclusive, né? 3 vezes. Né? Só que pensa bem, e o custo também é maior. Então eu tenho um custo ali de 50% a mais, um fator de 1,5 no custo dessa máquina, comparado com uma máquina só com CPU. Só com CPU eu preciso de 100. Então no final eu tenho um ganho energético para a mesma capacidade de processamento, de performance, de 30 para 1. Ou seja, na verdade, ele consome mais porque ele processa mais. Exato. Você está me dizendo que densifica o data center
Ou seja, você tem... Não é o fato de você ter as GPUs processando mais, consumindo mais, tendo cargas que atinjam aí 100 kW por rack, que você está sendo menos eficiente. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Essa demanda energética está deixando o data center mais eficiente. Exatamente, porque aí em vez de eu consumir energia em 100 servidores, eu estou consumindo em um. Esse ele consome 3 vezes mais do que uma unidade do CPU, então eu tenho um ganho energético de 30 vezes. Ganho energético, ganho de espaço e de custo também. E de custo também, porque aí, como eu tenho um aumento de 1.5, eu tenho 60 vezes um ganho de custo efetivo. Então isso é um benefício grande, porque agora eu tenho um adensamento. Então se eu tenho uma tarefa fixa para desenvolver, eu não preciso dessa infraestrutura toda, eu tenho uma infraestrutura muito menor e eu tenho um adensamento de consumo de energia. O que está acontecendo hoje no mercado é que com essa capacidade computacional no limite tecnológico, as empresas estão vendo que eles conseguem fazer muito mais. Porque antes, para ele fazer uma determinada tarefa, por exemplo, para treinar um modelo numa infraestrutura que não é acelerada, com a última geração aí de plataforma computacional da NVIDIA, eu precisava de uma infraestrutura tão grande, espaço tão grande, tanta energia, que o custo não vale, não fecha a conta. Então, quando a gente leva essa solução para o mercado olha e fala, puxa, então eu consigo fazer coisas que antes eu não conseguiria fazer, porque o meu custo computacional seria muito alto. E esse custo computacional ele tem duas variáveis. Uma é custo, é grana, é quanto de espaço, de energia, de equipamentos e etc. eu tenho. E tem a variável tempo também, porque se eu precisar fazer o treinamento de um modelo que vai demorar 10 anos para treinar, eu perdi a janela de oportunidade, não vale a pena, é muito tempo, processamento... Você está me trazendo outro benefício aí. Então, além de tudo isso que a gente comentou, o adensamento, eu conseguir ser mais eficiente em termos de espaço, custo, processamento, o deploy também ele é muito mais rápido. Ele é mais rápido. Então eu consigo entregar a tarefa de uma maneira mais rápida. E isso em alguns mercados é importante. A gente está vendo aí várias aplicações de assistente virtual e etc. que o tempo de resposta dele me dá uma resposta de um questionamento, de um prompt, ele precisa ser também feito de uma maneira rápida, não esperar uma hora. Né? Então, esse adensamento que eu trago para dentro do data center para fazer coisas que antes era impossível fazer e com um custo computacional mais baixo, ele traz desafios. Porque agora é o que você falou, agora eu trago para o mercado um adensamento dentro de um rack, por exemplo, que ele tem 120 kW de consumo. Isso antes, dentro de um data center tradicional, às vezes é o consumo de uma sala inteira, né? Exato. E agora eu estou falando que eu estou dentro de um rack. Por que eu estou dentro de um rack? Porque ali eu consigo entregar uma solução onde a relação de capacidade computacional de resolver determinada tarefa, voltado para a inteligência artificial ou para outros desafios da física e etc. Eu consigo fazer ele com um custo computacional mais baixo, que viabiliza a aplicação, show de bola. Eu tenho um custo para isso, que é o custo de eu ter agora um adensamento de consumo de energia e de dissipação de calor dentro de um único rack. Se eu pensar que agora um rack ele talvez não seja suficiente para o meu desafio, eu preciso agora de um corredor inteiro de racks, ou eu preciso de uma sala, eu preciso de um facility. Como a gente viu já desenvolvimento de alguns data centers com 100 mil GPUs, aí entra o desafio de, ok, como é que eu vou prover energia para isso e como é que eu vou também refrigerar essa infraestrutura toda. E aí entra a parceria com a Vertiv, que é importante porque como a NVIDIA, a gente trabalha sempre no limite tecnológico, né? Eu vou até o extremo tecnológico, tem muita pesquisa, desenvolvimento, de falar, bom, se eu estou colocando tantos servidores, a parte de rede, de comunicação entre todos esses servidores precisa ser o mais eficiente, 800 GB de velocidade, acesso ao armazenamento, ao storage e tudo, eu também preciso ter parceiro que consiga caminhar a mesma velocidade de inovação, porque senão eu vou estar à frente e falo, tá, agora quem vai suprir energia para isso tudo, quem vai refrigerar isso tudo? E aí entra o desafio de ter um ecossistema de parceiro que nos ajude também a inovar em outras áreas que não só a área de expertise, de inovação, que é o que a gente vem fazendo na área de GPU, de rede, de storage e tudo mais. Esse ponto é super importante, né? Porque, na verdade, isso é claro, isso é notório em todo o mercado, o quanto a NVIDIA vem alavancando, ela vem puxando essa aceleração, né? E aí é super importante ter parceiros
que consigam te proporcionar, acompanhar junto, como você mesmo comentou, Guilherme, alavancar isso para poder estar acompanhando, né? Mudando um pouco agora para a parte da infraestrutura, né? Então, a gente viu todas as vantagens em relação a ter um processamento mais rápido, essa densificação, comentou dos desafios aí em relação a você manter esse ecossistema, esse sistema funcionando, né? Então, tem desafio de energia, e aí, essa dissipação, 100 kW aí, assim, é muito calor, né? Tem uma pesquisa, na verdade, tem uma parceria entre a NVIDIA e a Vertiv para poder proporcionar e desenvolver soluções de refrigeração líquida, porque nessa capacidade de processamento, de dissipação de calor, tem que ser refrigeração líquida, né? Exato. Existe um trabalho em conjunto, uma parceria da Vertiv e da NVIDIA nesse caminho, né? Você pode comentar um pouco mais sobre isso? Então, esse é um trabalho que a gente desenvolve porque esse rack que eu mencionei, que é o modelo GB200 NVL72, tem 72 GPUs dentro de um único rack, ele só é possível através de refrigeração líquida, por ar não dá. Então aí entram várias técnicas, aí a Vertiv é especialista nessa área, né? Mas a gente tem uma colaboração grande para a gente provar e para a gente testar e para ver o que é efetivo no desenvolvimento, né? Porque a gente, quando vai para um data center, a gente tem vários desafios, né? Tem um cara que tem um data center já existente, ele tem, e aí o benefício do data center existente, que ele tem acesso à energia, à conectividade, a espaço, e etc. Só que ele precisa fazer uma remodernização, ele precisa fazer o rebuilding lá, né? E aí, como que isso é feito, entram várias técnicas, entram várias possibilidades, vocês entendem melhor do que eu, né? Mas para que isso seja possível, também eu preciso ter uma arquitetura de referência do lado desse rack computacional, junto com a parte de refrigeração, para que a gente fale, ok, essa arquitetura de referência ela é adequada quando eu estou fazendo um rebuilding de um data center existente. Mas existem outras situações, e a gente está vendo no Brasil um boom gigantesco de facilities, né, de real estate, aí, de empresas que estão investindo massivamente em construção de data centers novos, e aí quando ele faz um data center novo, aí ele já vai numa arrancada de que ele sabe que o liquid cooling é como uma premissa para a evolução futura, e a gente sempre vai estar no limite tecnológico. Então, eu tenho certeza que na cozinha aí, entre a NVIDIA e a Vertiv, está rolando várias pesquisas e interações para a gente falar, ok, qual é o próximo passo que a gente vai dar do NVL72, qual é a próxima arquitetura e como é que eu vou dar energia, como é que eu vou refrigerar isso tudo. E esse trabalho cooperado, ele gera frutos da gente estar nesse limite tecnológico. Esse ponto, desculpa até o gancho, esse ponto é super importante, né? Que você tocou num ponto que realmente, né, o Brasil, existem divergências de informações, né, mas centenas de megawatts instalados de data center, e tanto outros data centers novos que já estão sendo preparados já para absorver toda essa tecnologia, para hospedar essa tecnologia, na verdade, né, inteligência artificial e tal. Existem os data centers legados. Então, assim, pelo que a gente tem conversado aqui, eu vejo, obviamente, em função da aplicação desses data centers, mas eu vejo como uma vantagem. Por exemplo, eu tenho um data center legado, na qual ele é menos denso, tenho mais espaço para outras aplicações e tal. Eu consigo disponibilizar um espaço pequeno e fazer esse deploy, realmente eu fazer essa instalação, esse rollout desse ambiente para inteligência artificial. Obviamente, eu tenho que preparar minha infraestrutura em termos de energia, mas eu consigo separar um espaço aqui para poder estar fazendo isso, né? Com relação à migração, essa jornada de quem está fazendo, de quem está migrando, em termos de infraestrutura, em termos de preparo, o que você tem visto aí, Guilherme? O que você pode comentar com a gente aí? Então, existem várias empresas que estão olhando para essa oportunidade de negócio, mas a gente chama a atenção de que essa capacidade computacional acelerada que a NVIDIA disponibiliza como um full stack, uma plataforma, né, de aceleração computacional, ela não é aplicada só para a inteligência artificial. Acho que isso é importante também, porque a gente vê um movimento do mercado, e aí tem a ver com a indústria de software, como que ela desenvolveu o software ao longo de décadas, sempre numa posição de que eu não preciso escrever o meu software de maneira mais eficiente, né, entre aspas,
porque vem uma geração de um novo processador, uma nova CPU, que vai dobrar a capacidade de processamento a cada 12, 18 meses, que é a famosa lei de Moore. Isso já não é possível mais. A CPU ela tem um esgotamento aí, físico até, de você entregar essa performance a mais no processador CPU tradicional. Então a gente vê a indústria de software num dilema, numa pressão então eu estou gerando uma inflação, um aumento de custo da minha aplicação, de entregar a aplicação, porque agora a infraestrutura ela não reduz esse custo, ela não entrega mais performance. E aí a gente vê a indústria de software repensando em como entregar a solução usando técnicas de machine learning, deep learning e plataforma computacional. Por que isso é importante? Porque quando a gente olha para um legado de data center com servidores tradicionais e etc., e aí eu tenho que fazer uma renovação desse data center, se eu fizer da mesma maneira, ele vai custar muito caro. Então o que a gente recomenda é repensa como que a aplicação está rodando e já pensa em fazer essa renovação, esse refresh, usando técnicas de inteligência artificial acelerada por essa plataforma computacional com GPU, porque aí você reduz o custo dessa infraestrutura e a aplicação entrega mais valor. Né? Okay. Isso exige da indústria de software também de repensar como que ela escreve. Então a recomendação é, se tem um data center legado que precisa fazer uma modernização, já pensa que ele pode estar sendo feito em cima de GPU e não investir em tecnologia legada, porque daqui a pouco ele vai estar depreciado. Isso a gente vê como uma tendência da evolução do desenvolvimento de software tradicional, não necessariamente inteligência artificial. E outra coisa que está acontecendo é que em todas as aplicações, de uma maneira geral, existe um estudo para 2026, 80% das aplicações vão ter algum plugin, vai ter algum API para uma ferramenta de inteligência artificial generativa, né? Você pode colocar aí como um Copilot. Então, a gente já vê algumas softwares de mercado com Copilot disponível, mas a gente vê isso daí crescendo para praticamente um universo bastante grande, né? 80% das aplicações com um plugin para inteligência artificial generativa. O que acontece? Eu preciso de capacidade computacional agora distribuída nos data centers para fazer essa inferência. Super importante isso, ou seja, a jornada vocês conseguem auxiliar, mas isso é um caminho que você, como você mesmo comentou, você não consegue estar percorrendo sozinho, né? Tanto os nossos clientes como a NVIDIA, como existe todo um ecossistema para poder suportar esse crescimento, né? Como você falou, né? Do ponto de vista de software, do ponto de vista de hardware, do ponto de vista de infraestrutura. Então acaba sendo um trabalho em conjunto aí de vários players para a gente poder estar avançando com isso, né? Dentro da NVIDIA a gente o tempo todo está preocupado com o ecossistema no nosso entorno, né? A gente não cria a solução sozinho, como eu falei, a gente não vende nada direto, a gente sempre vende através de algum parceiro, seja infraestrutura ou capacidade de consumo, ou consumo, né? em algum cloud provider, um hyperscaler que é parceiro nosso, mas do mesmo ponto, aplicação. Eu não tenho uma aplicação de CRM, ou de otimização de rota, ou de predição de vendas, eu não tenho a solução, eu tenho a ferramenta que alguém está construindo a solução ali dentro. Tá. E aí essas empresas podem ser os grandes players do mercado, né, you name it, ou podem ser startups. Então existe um universo grande de startups, só na América Latina a gente está perto de 1000 startups que estão utilizando as nossas ferramentas para inovar. Então, essa é parte do nosso ecossistema. Mas o ecossistema também envolve as universidades, envolve centros de pesquisas, envolve os próprios data centers como parceiros também, porque eles precisam entender como que eles precisam construir essa infraestrutura para acomodar essa demanda que vai vir. E aí é um ciclo virtuoso, né? A gente hoje está no momento em que a gente tem uma demanda que justifica criar novas aplicações e que isso daí justifica a parte do investimento enfim, isso tudo vai realimentando o outro, mas começou com essa ideia de um ecossistema que saiba utilizar as ferramentas da NVIDIA, as plataformas da NVIDIA. E o que está vindo por aí agora? Assim, a gente está vendo um caminho muito grande, um movimento de inovação muito grande. Qual que é a visão da NVIDIA agora, esse caminho que foi iniciado, essa jornada de inteligência artificial para o futuro? Qual que é? Sei que é muito difícil a gente estar falando de futuro, né? Mas qual que é o caminho, qual que é a tendência que vocês estão vendo? A gente vê alguns passos, né? Então,
toda essa criação dos modelos de inteligência artificial, de eu treinar os modelos, de eu customizar, de eu levar a verdade de um determinado segmento, seja de saúde ou de transporte, para dentro de um modelo de inteligência artificial. Aí a gente vê um outro momento, e isso já acontece dentro de várias indústrias automotivas, por exemplo, o próprio data center, que é você criar um digital twin, um gêmeo digital, sobre aquilo que você construiu de modelo, né? Então agora eu coloco ele dentro de um digital twin, onde eu posso fazer simulações digitais, e essa simulação digital representar a verdade, né? Então quando eu falo... Até um gancho aqui, desculpa te interromper, isso é importante também, que você acaba economizando o tempo de deploy também, né? Com esse digital twin, né? Justo, porque o digital twin, né, a criação desse mundo digital, seja para um data center, uma fábrica de carro ou um centro de distribuição, eu consigo rapidamente nesse ambiente simular situações que, para eu fazer isso no mundo real, eu gastaria muito tempo e muito dinheiro. Então eu não preciso simular uma condição de temperatura ou de fluxo de ar dentro do data center. Eu uso técnica de dinâmica de fluidos, por exemplo, da física ali dentro, e aí eu simulo condições que eu demoraria muito tempo para fazer isso. CFD, por exemplo. CFD, exatamente. Então tem outras técnicas, mas enfim, eu faço essa simulação digital. Quando eu gero esse ambiente digital, como você falou, eu consigo me antever a problemas que eu teria ali dentro. Então, o tempo de desenvolvimento depois do projeto para fazer o built-in, eu vou reduzir ele drasticamente. Então, se a gente pegar aí um data center recente que foi colocado 100 mil GPUs, ele fez num tempo de deploy muito pequeno. Considerando toda a dificuldade que existe ali dentro, ele fez num tempo bem reduzido de colocar no ar, porque ele tinha já um ambiente simulado. Tá. E aí depois a gente entra numa outra fase, que é então primeiro eu tenho um modelo, depois eu faço a simulação no mundo digital e eu vou para o mundo físico. E aí eu tenho toda a parte de veículo autônomo, de coisas autônomas, né? A parte toda de robótica, a parte toda de assistente digital. Então aí a gente coloca isso no ambiente físico, né? Então a gente tem uma predição de que tudo que se move vai ser autônomo. E a gente já vê muito sistema autônomo no mercado, né? Avião, por exemplo, grande parte do trajeto de um avião ele é feito de maneira autônoma, né? E aí robôs autônomos, e aí toda a parte de automação industrial. Então você colocar isso no mundo físico, então você transformar isso em algo prático vai ser uma fase que a gente vai ver aí pela frente. E quando tem essa parte, aí a gente vai precisar de capacidade de infraestrutura também para fazer essa inferência, né? Ou seja, só ponto do iceberg, na verdade. A gente só está começando essa jornada aí. Isso daí ele tende... Vai crescer, vai escalar, vai aumentar a demanda, vai aumentar o processamento, vai aumentar a necessidade de infraestrutura, energia, refrigeração e tudo envolvido em relação a isso. Né? Existem muitos desafios ainda pela frente. A gente está vivendo só o início. Lembra que o mundo conheceu inteligência artificial generativa só há 2 anos, né? Fez agora. Impressionante. Pouco tempo atrás, aí no final de novembro, fez 2 anos. De 2002 a 2004. Então, em 2 anos tiveram muitos avanços. Então, os modelos que existem hoje eles estão muito mais refinados e com menos alucinações e etc. do que a gente tinha no início, no primeiro modelo que a OpenAI disponibilizou no mercado, que aliás foi a aplicação que mais teve assinantes em um espaço de tempo, 100 milhões de assinantes em 3 meses, se eu não me engano. E a gente viu, achou fantástico, mas teve muita crítica falando, alucina e tudo, mas foi o primeiro modelo e depois isso veio para hoje com um nível de maturidade, etc., bem maior. E também adicionou um outro fator, né? Só mostrando aí de que existem aí um caminho grande pela frente, que é o modelo multimodal. Então, a primeira interação que teve do OpenAI era texto. Então, eu escrevo, faço uma pergunta, faço um questionamento, dou uma determinada tarefa, ele me entrega em forma de texto, legal. E agora a gente vê modelos multimodais em que você interage com fotos, com vídeos, com perguntas, pedindo para traduzir isso
de uma linguagem para outra linguagem, e aí a gente consegue fazer isso com proteína, a gente consegue fazer isso com clima. Então existe aí um universo grande de evolução de aplicações de inteligência artificial generativa multimodal que vai abrir um universo grande aí de cenários e que vai gerar mais necessidade de processamento, porque por trás, tem que lembrar sempre, né, que por trás existe um negócio, existe um ganho operacional, um avanço tecnológico em alguma área. A NVIDIA tem investido muito num projeto chamado Earth-2, que é a simulação da Terra. Então, nesse processo da simulação da Terra, eu estou falando de poder ter um nível de granularidade, de acuracidade, de ver como que um comportamento do clima vai se passar no microambiente. Então, não estou falando mais de previsão em quilômetros, mas sim em metros. E isso gera uma capacidade de processamento, de simulação da Terra muito grande. Esse é um projeto super importante para a NVIDIA. A outra parte é biologia. A biologia ainda existe um espaço aí para uso de inteligência artificial na biologia, nos desafios aí de saúde, de busca de curas de doenças e tratamentos. E traçando um paralelo em relação a esse crescimento, a gente está vendo que essa demanda ela só vai aumentar, né? A gente só está vendo essa ponta do iceberg. Se hoje, se puder dar uma estimativa aí, se hoje as demandas do rack de processamento estão em torno aí 100 kW, 120, 130, a NVIDIA tem alguma previsão de quanto que isso pode chegar em termos de demanda? Não, Alex, eu não tenho essa informação, eu não tenho, não vi. Mas certamente a gente está... porque, assim, a gente tem que a gente chama de pace de inovação, né? Innovation pace, de a cada ano ter uma geração nova de processador ou de arquitetura, né? Não se apegar muito ao processador GPU, na verdade, esse é o que chama mais atenção, mas por trás disso existem outros 7 chips que a gente desenvolve, porque isso tem que compor uma arquitetura de referência, porque só o chip ele não faz muita coisa. Sozinho eu preciso ter um conjunto aí de outras tecnologias, né? Então essa inovação a cada ano, ela traz justamente um desafio de eu aumentar a capacidade computacional, de eu reduzir o meu custo energético e custo de aquisição para a mesma performance. Então isso é um avanço que a gente já se comprometeu com o mercado de fazer a cada ano. Então agora a gente está entregando o Blackwell, que é o novo processador, mas junto com o Blackwell existem todos os outros aparatos por trás, né? Eu falei do DGX, né, do DGX, que foi a plataforma que a gente entregou para o Elon Musk lá atrás, em 2016, para a OpenAI. Um DGX, para dar uma ideia, ele tem 35 mil componentes. Ele é todo construído com robô, e ele é todo projetado com inteligência artificial. Então a gente usa a própria tecnologia para conseguir inovar, para conseguir avançar. Então o trabalho que a gente faz é usar a própria tecnologia para melhorar a próxima geração e que essa próxima geração ela consiga entregar mais valor para esses desafios que a gente vai ver. E aí entra também, né? Tem muita gente que fala, eu preciso esperar a próxima geração para fazer o investimento. Se você ficar esperando a próxima geração, você não vai comprar nunca. Porque a gente já tem anunciado a próxima geração que não está disponível, a gente tem uma geração que está disponível hoje. Então sempre a recomendação é, compra o que você precisa hoje e tenha certeza de que a próxima geração ela vai ser compatível com o que você desenvolveu, do ponto de vista de aplicação, bacana, mas ela vai te entregar mais valor. Mas hoje a gente entrega o estado da arte e a próxima vai ter, não sei se adensamento de energia maior, eu não tenho essa informação realmente, se ele vai ter mais consumo energético do que Ou seja, se ficar esperando a última geração definitiva, vai acabar perdendo o bonde, né? Vai ficar sendo ultrapassado. Por isso que o tempo de mercado ele é importante, né? Existe uma corrida grande de capacidade computacional, então as empresas e as startups têm muito essa preocupação, né? Eu preciso ter acesso à infraestrutura, à capacidade, e aí é onde tem disponível, é onde ganha mercado. Então a gente tem falado isso muito com investidores e com empresas, então tem perfil para fazer investimento em que a gente chama de AI Factory, existe a demanda reprimida. Então, se você tiver condições de investir e atender essa demanda reprimida, você vai ter um sucesso. A gente vê isso em vários mercados, né? Legal, Guilherme. Guilherme,
Excelente bate-papo, viu? Que bom. Muito obrigado pela sua visita. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E, pessoal, obrigado por assistir a gente. Esteja conectado. Para mais informações, acessem o site da Vert e também as nossas redes sociais. E fique atento aos próximos episódios. Obrigado. Tchau.